Boa noite a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer à Frente Brasil Popular por me convidar para mediar esse debate tão importante, resistência à retirada de direitos sociais e trabalhistas. Então agradeço à Frente Brasil Popular. A DUFO tem feito um esforço de participação em todas as atividades de resistência contra esse processo de impeachment da presidenta Dilma, que a categoria docente entendeu e aprovou em assembleia que é um golpe contra a presidenta e um golpe contra os nossos direitos, como nós estamos observando. Então agradecemos muito o convite para mediar esse debate importante aqui nessa noite. Agradecemos também ao Luizão e ao sindicato por nos receber. E vamos então proceder aqui à composição dessa mesa nessa noite. Esperamos poder realizar um bom trabalho. Queria convidar para compor a mesa o companheiro Júlio Turra, da executiva da CUT Nacional. Queria convidar também o companheiro Carlos Magno, vice-presidente da CUT Minas. Vice-líder do Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras. Quero convidar para compor a mesa o professor Edilson José Gracioli, professor de Ciência Política e Sociologia da UF. Estejam à vontade. E o nosso combate para derrotar o golpe continua para além do final de agosto. Esse é o primeiro elemento que eu gostaria de colocar. Parece evidente para lutadores como nós que há mais de 1 ano e meio viemos ocupando as ruas das principais cidades do Brasil, não é? Impedindo que os coxinhas as dominassem, chegando ao final de 2015 botando mais gente na rua do que eles, e ao longo de 2016 continuando a botar gente na rua, dizendo não ao golpe, fora Temer, e procurando explicar para as nossas bases o conteúdo do golpe, um ataque em regra aos direitos dos trabalhadores, do campo, da cidade, setor público, privado, um ataque em regra à soberania nacional, exemplificado pela entrega do pré-sal, que já começou, hein, gente? Já venderam o primeiro campo, que é o campo de Carcará. E, portanto, corresponde aos desígnios, à política do imperialismo para essa parte do mundo. Recuperar o terreno perdido para diferentes governos, que tem muitas diferenças entre si, né? Mas que desde a eleição do Chaves em 98, houve uma onda de governos com alguma relação com o movimento operário, com alguma relação com o movimento popular, apoiados no rechaço da maioria dos povos, a política de privatização, de entrega dos recursos para as multinacionais, de ataque a direitos, e que, embora tivessem tido trajetórias diferentes, hoje todos eles são alvos de uma ofensiva do imperialismo norte-americano para recuperar o terreno perdido e colocar seus agentes diretos no poder. Lograram fazê-lo na Argentina, com o Macri, que já está enfrentando, em menos de 6 meses de governo, mobilizações, greves da classe trabalhadora da Argentina. Tentam fazer isso com o Maduro na Venezuela, promovendo uma verdadeira guerra econômica de desabastecimento, filas, né? Falta de energia elétrica e tudo mais. E no país-chave da América do Sul e da América Latina, no Brasil, estão conseguindo impor este golpe branco, não é? Se apoiando em instituições corruptas que não foram reformadas. Muitas delas vêm desde a época da ditadura e passaram por uma meia sola na Constituinte de 86, 88, né? E um processo que chega ao seu desenlace no plano institucional, mas está longe de ser terminado no plano da luta social e, em particular, da luta de classe.
da luta da classe trabalhadora contra os seus exploradores capitalistas, que são aqueles que dão sustentação ao golpe. O empresariado brasileiro alinhou-se como um só homem ao redor dos golpistas, não é? A mídia, que tampouco foi reformada, né, ao longo dos 13 anos de governo Lula e Dilma, jogou um papel que todos nós sabemos qual foi, de intoxicação do povo brasileiro. Os erros do governo Dilma, em particular as medidas de ajuste fiscal que ela adotou, né? Primeiro com as medidas provisórias que atacavam direitos elementares, assim, que atingiam o trabalhador de até 2 salários mínimos, né? A 664 e a 665, lembra? Comecinho do governo Dilma. E isso contribuiu para erodir a base de apoio da Dilma, que vinha de uma eleição extremamente polarizada, né? Onde o discurso do segundo turno era um discurso de reformas populares, e ao contrário de reformas populares veio o ajuste fiscal. Obviamente que isso abriu mais espaço para a ofensiva da direita, né? E deixou a nossa militância em maus lençóis diante das suas bases, não é isso? Como é que vai explicar? Voltei na mulher para dizer que o Aécio aqui ia tirar a direita, ela começa a tirar a direita. Então, essa combinação, num cenário internacional extremamente desfavorável, né? Acabado aquele boom das commodities que beneficiou o governo Lula, uma crise capitalista mundial que só arrefeceu ainda mais os ataques aos trabalhadores em todo o mundo. Este cenário todo permitiu que o Congresso mais reacionário, desde 1964, como a gente explicava na campanha do plebiscito popular pela Constituinte, em 2014, né, pudesse avançar nesse golpe institucional. Mas as coisas não estão resolvidas, companheiros. A simples realização dessa reunião mostra que as coisas não estão resolvidas. Eles ainda não conseguiram derrotar o alvo fundamental desse golpe, que é a classe trabalhadora, seus direitos e conquistas, suas organizações. Porque sem organização coletiva nós não somos nada, nós somos poeira. Não é? A classe trabalhadora é classe para si, quer dizer, com algum grau de consciência dos seus interesses, quando ela está organizada coletivamente. Seja no sindicato, seja no partido político, seja na organização social, mas quando ela age coletivamente. E esse processo de luta contra o golpe permitiu, por exemplo, a constituição da Frente Brasil Popular, que não pode se desmanchar agora só porque, né, 59 senadores vão votar que a Dilma está impeachada. A luta recomeça agora com novos desafios, mas com eixos que são permanentes. Me lembro como se fosse hoje, quando a Bia nos recebeu lá em Belo Horizonte, na conferência de fundação da Frente Brasil Popular, dia 5 de setembro de 2015. Não é? O manifesto da Frente Brasil Popular já cobrava, desde então, acusado por alguns esquerdoides, né, de chapa branca, de governismo, desde então denunciava a direita, era contra qualquer retrocesso, denunciava o golpe que estava em curso, mas cobrava mudanças na política econômica da presidente Dilma. Basta reler o manifesto de lançamento da Frente Brasil Popular. E as organizações que constituíram a Frente Brasil Popular foram exatamente aquelas que atenderam ao chamado que originalmente foi da CUT, o 13 de março de 2015, né, de fazer um ato para mostrar que as ruas não eram dos coxinhas. Os coxinhas iam se manifestar no dia 15, no dia 13 nós saímos aos centenas de milhares em todas as capitais, em vários cantos do país, dizendo: atenção, estamos aqui. Né? E isso permitiu a construção da Frente Brasil Popular, que jogou um papel importante no processo, posteriormente da Frente Povo Sem Medo, na qual a CUT também participa. Né? O ideal seria que as duas se unificassem, sempre foi o ponto de vista defendido pela CUT, né? Mas também temos que ter a paciência, né, a compreensão política que a construção da unidade, né, ela custa muita saliva, muita discussão, muito trabalho.
né? Mas a CUT, a UNE e a CTB, imagino também, não tenho procuração para falar em nome, mas imagino que estão nas duas frentes com o objetivo de unificá-las num processo de defesa dos nossos direitos e conquistas, defesa da soberania nacional, defesa da democracia no seu conteúdo mais concreto, né? Que é a vontade do povo ser respeitada, diante de um governo ilegítimo, que não foi eleito por ninguém e que aplica uma política de terra arrasada em cima dos nossos direitos e conquistas. Os desafios são enormes, companheiros, porque essa crise, ela se combinou também com a operação do judiciário. Vale lembrar que o judiciário do Brasil não tem qualquer tipo de controle democrático. Dos três poderes do Estado, é o mais antidemocrático. E quem controla o judiciário? Até em países que nem de longe são modelos de democracia, muito pelo contrário, tem nem eleição direta para o presidente, como os Estados Unidos, juiz é eleito. Aqui no Brasil é uma casta, né, que faz uma seleção interna e paira acima de qualquer controle democrático da sociedade como um superpoder. Alguém já disse que a pior ditadura é do judiciário, né? O STF é cúmplice aberto de toda essa operação golpista. Isso é claro como a luz do dia. E não é só o Gilmar Mendes, é o STF. Né? Ele calciona, ele dá a cara de legalidade para esse golpe. Gente, precisa ser um pouco ingênuo, né? A Operação Lava Jato tem foco, tem objetivo. Ela atinge todo mundo, mas quem vai em cana, quem é? Quem vai em cana? O Cunha está solto. O Renan tem 109 denúncias, está solto. Não é? O Temer, que foi delatado, está solto. Agora, quando é do PT, bandido, cadeia. Com todo o trabalho da mídia de dizer que... Né? E esse antipetismo, gente, é similar ao anticomunismo dos anos 60. Atinge tudo aquilo que cheire a vermelho. Então, companheiros e companheiras que equivocadamente, aliás, um equívoco histórico que provocou uma crise que dividiu eles no meio, né? Como os companheiros do PSDU que diziam, não, fora todos, é tudo igual, viva a Lava Jato. Na verdade, né, eles também são atingidos pelo antipetismo, que é tudo que se assemelha ao vermelho, tudo que assemelha ao movimento operário, tudo que assemelha à luta dos explorados e oprimidos. Tem que ser varrido. Então nós estamos diante de uma ofensiva de grande envergadura. Como responder a essa ofensiva? Certamente defendendo as nossas organizações dos ataques que virão ao MST, ao MTST, né, ao PCdoB, a todo mundo, não é só o PT. Defender as organizações legítimas de luta do povo brasileiro, seja no plano político, sindical, do movimento popular. Agora, defender as nossas organizações não tem outra maneira a não ser manter a mobilização, apesar de todas as dificuldades. Todo mundo percebeu que depois da primeira votação na Câmara do impeachment, houve um certo refluxo nas nossas mobilizações de rua, embora elas não tenham cessado. E é normal, né? Retrospectivamente olhar para trás e dizer, bom, havia toda uma expectativa que ia ter não sei quantos votos, tem gente que falou até em 200 não sei quantos votos, que ia amarrar, e de repente não tinha uma melequinha de voto, então vaca foi com breve. Mas nós mantivemos a nossa mobilização, continuamos incidindo na conjuntura, transformamos fora Temer naquela vaia que ele recebeu na abertura dos Jogos Olímpicos. Nós fizemos isso. As duas frentes, a Frente Brasil Popular, a CUT, os movimentos, as organizações. Temos um capital político acumulado. Esse capital político nós vamos ter que colocar em ação novamente agora no segundo semestre. Do ponto de vista do movimento operário sindical, como enfrentar esses ataques, em regra, ao conjunto da classe? É a greve geral. Está madura? Não está madura. Tem que debater com as bases. Tem que romper a rotina.
O dirigente sindical tem que sair do seu gabinete e ir lá discutir com a base. Porque a base está intoxicada já. Né? Não, pelo menos o Temer está melhorzinho que a Dilma, porque a Dilma era um desastre. Porque a base, o que é a base? Qual é a lavagem cerebral? Rede Globo, imprensa, etc, etc. Então, um trabalho paciente de discussão com as nossas bases, mas não há como enfrentar esses ataques categoria por categoria. Os comerciários aqui do Luizão vão derrotar a reforma da Previdência? Não vão. Os metalúrgicos sozinhos aqui do Carlos Magno vão derrotar a reforma da Previdência? Não vão. Tem que ter um movimento em conjunto da classe. Se a responsabilidade maior é das centrais sindicais, e da CUT em particular, por ser a maior dentre elas, sem dúvida, um processo de discussão e mobilização das bases, para demonstrar o que está em jogo. Agora, os nossos direitos que estão em jogo, não é mais a cadeira da Dilma, são os nossos direitos que estão em jogo. E a resposta necessária, todos os componentes das frentes, e da Frente Brasil Popular em particular, têm um papel a jogar. Né? O Levante, a Kizuba, todo mundo, Kizuba, né? Os trabalhadores rurais sem terra, sem teto, dialogar com o povo brasileiro, o trabalhador, o que está em jogo no próximo período. Explicar didaticamente os ataques e dizer, escuta, companheiro, isso só respondemos com o movimento de conjunto. Então não se trata de uma direção autoproclamada, dizer dia tal vai ter greve geral no Brasil, mas trata-se sim de preparar a greve geral de maneira metódica, permanente, militante, porque é a única maneira da gente defender as nossas organizações. E, ao mesmo tempo, poupar o povo brasileiro dessa sangria desejada pelo empresariado nacional e multinacional, internacional, imperialismo, né? Pelos partidos que fazem seu jogo aqui, e por aí vai. Evidentemente que essa mudança de cenário no Brasil vai ter um impacto no conjunto do continente. Mas, da mesma maneira, a nossa mobilização vai ser recebida no conjunto da América Latina, né, como a possibilidade de resistir, ir para a contraofensiva e finalmente derrotar esse golpe. Fora Temer, nenhum direito a menos continua extremamente atual, e nos próximas semanas e meses, vamos debater como concretizar esse Fora Temer. Do ponto de vista da CUT, é o sistema político no seu conjunto que está progressivo. Então, na resolução da nossa direção executiva nacional de 5 de julho passado, nós dissemos que essa proposta de antecipação de eleições presidenciais, provavelmente a Dilma vai anunciar numa carta ao povo brasileiro, se é que já não anunciou, para nós não resolve nenhum problema, não é a posição da CUT, ainda mais se for para ganhar voto de senador, que essa altura do campeonato está demonstrado por A mais B, né? Que não é com esse tipo de... não é com propostas programáticas que se ganha voto de senador no Brasil, é com outra coisa, gente, devido à podridão do sistema político em que nós estamos metidos. Por outro lado, se nós dizemos Fora Temer, tem que apontar uma saída política. Na nossa opinião, a saída política é aquela apontada em 2014, no plebiscito popular. Uma constituinte soberana para reformar o sistema político de alto a baixo. Quando? Bom, isso depende da relação de força, depende, do nosso movimento de resistência aos golpes que o governo, de facto, do Temer, vai continuar dando, não é? A defesa das nossas organizações ameaçadas, na sua própria sobrevivência, e isso vai criar uma mudança de relação de força na sociedade que possibilitará uma ofensiva pela Constituinte. Esse é um debate que vai se abrir no próximo período. E apenas informar a todos que no dia 15 agora, daqui a poucos dias, vai ter novamente a plenária nacional da Frente Brasil Popular, em São Paulo, que vai exatamente discutir esse cenário já no desenlace do processo de impeachment da Dilma. No momento é isso que eu queria contribuir com o debate. Obrigado pela atenção. Os companheiros e companheiras do movimento sindical e, do modo geral, a todos e todas. Olha, moçada,
essa conjuntura, eu entendo o seguinte, fiz esse comentário num debate lá em Minas, lá em Belo Horizonte. Aquela história do estado não foi provocar, não foi não. Lá em Belo Horizonte. Foi não. Não, nada disso. Nem entro nisso. Eu dizia o seguinte, é que nós estamos vivendo tempos medievais. E aí eu trago um elemento aqui para a gente começar a nossa reflexão, observando, agora é comum, né? Redes sociais, até a gente que está, pelo menos no meu caso, um pouco mais velho, acaba pegando essa onda também. Eu vi uma coisa que até hoje eu não consegui buscar nenhuma explicação. Um senhor, aparentemente, me parece que, se não for rico, pelo menos ele não deve estar com a vida ferrada, não. Branco, né? Não é nem preconceito da minha parte, mas o cara é branco. Ele com cartaz dizendo assim: tenho direito de não ter direitos. Aí por baixo ele ainda coloca: defendo o Temer e o Cunha porque são corruptos dignos. Aí mais à frente, com essa mesma pessoa, o grupo, não sei como é que é, queremos a volta da ditadura militar. E depois ainda, né, que os militares deveriam ter matado Genuíno, Zé Disseu, Lula, Dilma. Eu comecei a dizer, gente, mas nós seres humanos chegamos a essa evolução assim tão grandiosa de você num debate político buscar instrumentos que mais me parece uma consolidação da bestialização e, consequentemente, flertando com o fascismo. E é nesse cenário que o mundo do trabalho, os trabalhadores, o movimento sindical brasileiro vai enfrentar o desmonte do Estado brasileiro. Olha, gente, quando nós falamos, olha, nós já vimos isso nos anos 90, o que está surgindo não é nada comparado com os anos 90. Nos anos 90, nós conhecemos aquilo que nós chamamos de Estado neoliberal. O que está vindo aí agora é algo que a gente pode chamar de ultraliberal. E aí a bola da vez é o movimento sindical, essa base social, porque parece que há uma tese, né, dos golpistas principalmente, que do ponto de vista partidário, realmente o Partido dos Trabalhadores está eminentemente criminalizado. Parece que há uma leitura que nós temos que aprofundar, mas eu também tenho uma preocupação com as eleições desse ano. E pode ser que aquela fala lá do Gilmar Mendes, aquilo tenha, eu diria, aplicabilidade, ou seja, no sentido de caçar, né, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Aí é um ataque, é uma criminalização à direita como um todo, à esquerda como um todo. E a direita, de uma forma articulada, apresentando as suas propostas, né, para sucatear e desmontar o Estado brasileiro. Nesse cenário de desmonte do Estado brasileiro, a reforma trabalhista e previdenciária é uma paulada, mas que vai afetar inclusive o movimento sindical brasileiro. Para se ter uma ideia, na proposta da reforma trabalhista, os caras vão propor o negociado versus o legislado. E aí tudo que está contido na CLT, na lógica, vai passar por uma realidade de contratação coletiva. Vejam só, que coisa interessante. No momento que os patrões vão estar sendo fortalecidos, vai colocar a gente numa jaula
para falar que vai ter uma liberdade de contratação coletiva com o empregador. Inclusive discutindo férias, 13º, licença maternidade, hora extra, ou seja, tudo que está previsto. A proposta é essa. Né? Da mesma forma, é a reforma previdenciária. Né? A reforma previdenciária é também um desmonte. Primeiro, vão introduzir a idade mínima. Aí estava sendo falado que era 65 anos para homem e 62, 63 para mulher. Os últimos boatos que estão chegando aí é 70 anos para todo mundo. Acaba a distinção entre homem e mulher. Um outro detalhe, eu estava até falando com a Bia. Os trabalhadores da educação, no caso os professores, aí também estão incluindo a polícia militar, acaba com a aposentadoria aos 25 anos. A contribuição mínima acaba de 15 anos, vai passar para 20. Vai ter um pedágio para quem tem mais de 50 anos, 50%, de até 50%. Ou seja, esse é o pacote, né, de maldades do governo golpista que está caminhando para ser um governo definitivo. Lamentavelmente, mas está caminhando. Esse retrocesso, né, que está sendo apresentado atinge de forma frontal, né, o mundo do trabalho. E aí quando eu falo que nós vamos ser a bola da vez, é porque na lógica deles de que derrotou o PT, provavelmente o Lula não será candidato, porque eles acreditam que vão decretar a prisão do Lula. Né? A lógica deles é quebrar a nossa espinha dorsal. Aí vamos criminalizar. Via Ministério Público. Né? Vai ser um ataque geral. Esse é o cenário, né, do golpe. A coisa de que muita gente iludido com Rede Globo, com a mídia convencional, achava que ela simplesmente manda a Dilma embora e as coisas vão mudar. Bom, está mudando sim. Está mudando para o empresário, está mudando para o grande capital, né? Porque o trabalhador, o povo pobre, o povo simples, vai sobrar simplesmente o pagamento dessa conta. Tá? Vai ser anunciado agora recente, o PIS e o PASEP, no próximo ano, 2017, acaba. Acaba. Então, quer dizer, esse governo, né, de homens brancos, senhores ricos, né, golpista, eminentemente machista, mas sem nenhum pudor em apresentar uma pauta bomba para os trabalhadores. E criando um mecanismo no Estado para cercear as liberdades individuais e coletivas. Qualquer um agora de nós podemos ser chamado de terrorista. Ontem, 2 petroleiros foram presos lá na Bigos, e estava lá, viu a matéria que ela colocou no Facebook. Os companheiros foram presos na Câmara, e o argumento lá de que o trabalhador não pode ter acesso àquela casa. Então, olha só, companheirada, o golpe está consolidando. Não é porque nós deixamos de lutar, nós estamos fazendo a nossa parte. E mesmo com essa perspectiva de consolidação desse golpe, parece que para aquele conjunto de senadores, de deputados que estão naquela casa, lá na Câmara dos Deputados, parece que o mundo aqui fora é diferente do mundo que eles vivem lá. Parece. Porque, primeiro, que são mandatos, eu diria, de origem privatista, do ponto de vista bem particular. Os caras estão ali por causa de seus interesses. Segundo, esse modelo que nós temos, modelo político, né, isso já esgotou, assim como eu acho também que esgotou o chamado governo de coalizão. Eu vou tocar num assunto aqui que eu vou falar em meu nome, né? Vou falar em meu nome. Eu penso o nosso modelo de concessão
já esgotou. Eu acho que nós já, em alguns casos, entregamos até a alma. E tem algumas coisas acontecendo nesta conjuntura que não é mais possível dar continuidade. Eu vou fazer um comentário aqui, se você me permite, você que é a nossa presidenta. O ato do dia 16, me desculpe, companheiros e companheiras, nós defendemos a unidade, mas a proposta que foi construída não nos atende. Eu tenho muita dificuldade hoje, Julinho, se você vai lá, a história, o problema é seu, não é meu. Eu tenho muita dificuldade hoje de estar do mesmo lado com o Paulinho da Força Sindical. Eu hoje não defendo isso. Não defendo. Acho também que nós não temos mecanismo nenhum para renunciar que nesse país foi dado um golpe e quem vai pagar por isso são os trabalhadores. Acho que não dá para a gente pensar algo diferente. Não dá para a gente entender essa realidade. Eu queria fazer uma outra observação. É uma breve observação sobre o Estado. Bom, o governo Pimentel também fica numa balança, mas não cai. Eu acredito, avalio que o governo Pimentel esteja enfrentando algumas amarras, principalmente em função do golpe dado a nível nacional. Mas eu não me lembro a cidade. Teve recentemente agora uma cidade que o Pimentel fez uma visita, estava tendo uma convenção do PMDB. E tinha lá, e o PT tem candidatura própria nessa cidade. Ele não foi à convenção, não visitou o companheiro do PT e foi lá fazer a visita ao companheiro, né, a pessoa do PMDB. Eu acho que essas coisas também não dá mais. Acho que esse debate também a gente tem que fazer. Assim como nós temos que fazer também um debate desse processo eleitoral que está vindo aí. Né? E para finalizar, eu queria dizer o seguinte. Bom, só uma coisa que eu anotei aqui. Mesmo reconhecendo o desmonte do Estado brasileiro, mesmo reconhecendo que a conjuntura não está, a maré não está para peixe, que ela está para tubarão, eu acho que nós não podemos abrir mão e nunca desistir da esperança, assim como também nunca desistir da nossa capacidade de lutar. Eu acredito que vai ser fundamental a disputa que a gente vai dar continuidade nas ruas, né, ganhando corações e mentes. Eu só queria trazer mais um elemento para a gente concluir aqui a nossa pequena contribuição, no sentido da gente preparar muito para os ataques que virão. Eu, às vezes, fico imaginando o seguinte: será que esse povo vai ter a coragem de prender dirigente sindical cutista? Eu acho que vai. Esse povo vai ter a coragem de criminalizar dirigente sindical cutista? Eu acho que vai. Esse povo vai ter a coragem de dizer que o dirigente sindical cutista cometeu algum desvio, assim como foi que aconteceu lá no Partido dos Trabalhadores? Eu não estou nem dizendo se cometeu ou não cometeu, mas esses caras vão usar a mesma arma? Vão. Né? Então nós estamos num momento, eu diria, muito delicado, mas que essa delicadeza desse momento vai alimentar a todos nós, homens e mulheres, para que a gente tenha muita coragem para enfrentar essa conjuntura difícil. Né? Em alguns momentos eu acho que nós vamos, de acordo com a nossa rotina, de acordo com a nossa trajetória, pensar uma coisa, pensar uma ação, pensar uma proposta, talvez as nossas direções pensando outra. Acho que esse cuidado também nós vamos prestar atenção nele. Né? E nós estamos num momento de retomada. Eu até falava mais cedo com a Elaine aqui, numa conversa mais entre nós,
diria da CUT, que as dificuldades que virão, que nós vamos ter baixa entre nós. E aquele e aquela que não tiver a concepção, né, no campo ideológico, com muita firmeza, poderá vir a naufragar numa onda de coisas mais fáceis aí, que não nos interessa, que nós vamos combater. Eu acho que era um pouco essa contribuição, né? Vamos ficar aqui com o debate, né? E obrigado pela atenção. É importante dizer que antes da Frente Brasil Popular ser criada na esfera nacional, em Uberlândia nós tínhamos a Frente em Defesa da Democracia e contra o golpe. E nós somos fundadores da Frente Brasil Popular. Temos um grande respeito, uma interlocução muito fecunda com a Frente Povo Sem Medo, aqui representada à mesa pela professora Georgetânia, colega de trabalho e companheiro de lutas no movimento docente. Muito bem, nós temos um tema hoje aqui. Resistência, né, a retirada de direitos sociais e trabalhistas. Então nós temos que qualificar a intervenção. Porque esses direitos sociais e trabalhistas não são apenas sindicais. A empregada doméstica, que nos últimos anos passou a ter uma série de proteção trabalhista, e isso irritou uma classe social que ainda não se livrou, prefeito Gilmar, das amarras da escravidão, irritou profundamente. De quando nós falamos em direitos previdenciários, nós, esquerda, teremos que separar o joio do trigo para nos qualificarmos nesse debate. Porque há, sim, no Estado brasileiro, nichos, segmentos com privilégios. Eu não chamo a alta magistratura de companheiros. Eu não chamo a alta oficialidade das Forças Armadas de companheiros. Porque eles têm privilégios previdenciários. A maioria dos trabalhadores do regime geral da Previdência não tem privilégios. E uma grande parte dos assalariados de Estado, daqueles que trabalham na educação, na saúde, etc., também não temos privilégios. Mas existem telhados de vidro. E se nós não separarmos o joio do trigo, vamos perder essa disputa. O golpe político, eu, honestamente, até aqueles que acreditaram na cortina de fumaça de que o que estava em jogo era combate à corrupção, já perceberam. Tem gente séria que acreditou nisso, tem gente honesta que acreditou nisso. Só que o golpe político é só a antessala da retirada de direitos sociais e trabalhistas. E isso, Luizão, não é novidade. Um filósofo alemão revolucionário, Karl Marx, no século XIX, quando se referiu àquilo que passou para a história como o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Luiz Bonaparte era sobrinho do Napoleão Bonaparte, deu um golpe na França. Uma das teses mais importantes desse magnífico texto do Marx é de que, com o golpe de Estado dado na França, a burguesia francesa estava liberada para fazer o que mais gostava: acumular sem proteção social. É disso que se trata. Nós olhamos para os direitos previdenciários trabalhistas, mas eu quero chamar a atenção para outros que estão sendo ameaçados. E o terreno disso não são instituições do Estado, é a sociedade civil. Querem ver? Por exemplo, nós conhecemos hoje clara retirada do direito de expressão. Desse ponto de vista, o que temos assistido nas Olimpíadas, em que mesmo com a liminar de um juiz, estão sendo reprimidas manifestações do Fora Temer, isso é um tolimento do direito de expressão. Nós sofremos retirada de direito à diversidade de orientação sexual, de debater as relações de gênero. Nós sofremos uma gravíssima afronta à pluralidade de ensinar e aprender e debater,
com um projeto chamado Escola Sem Partido. Que na verdade, o grande ideólogo, o grande guru, o grande intelectual disso é o Alexandre Frota, alguém absolutamente qualificado para falar de educação. Mas ele é acompanhado pelo Marco Feliciano. Na verdade, esse projeto Escola Sem Partido não se trata de uma escola sem a legenda PMDB, PFL, PSDB, PT, PCdoB. É óbvio que não se trata disso. Se trata do abafamento do debate. Se trata de uma antessala da formação do fascismo. Ninguém vive sem ideologia. Cazuza cantava isso. Ideologia eu quero uma para viver. Ninguém consegue acordar e deixar de representar a si próprio o lugar que ocupa no mundo e o mundo em que vive. Toda forma de ver o mundo é uma ideologia, é uma concepção. O que é então o projeto da Escola Sem Partido? É uma retirada do direito ao debate. É uma afronta à democracia, duramente reconquistada. Como se a ideologia da Escola Sem Partido não fosse ela também uma ideologia. Mussolini, lá na Itália, dizia: os partidos dividem a nação. Não! Os partidos, eu estou falando dos partidos que têm ideologia, do liberalismo à esquerda. Os partidos são expressões do que partes da sociedade pensam. Quando se suprime essa possibilidade de organização, alguma se impõe. E aí eu dou um passo adiante na minha reflexão. Como é que nós chegamos a isso? Nós chegamos a isso porque na sociedade civil, nos meios de comunicação, nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, nas organizações de diversos tipos, nós fomos permitindo ataques, afrontas ao caráter laico do Estado. Hoje é praticamente impossível se assistir a uma atividade política em que parcela dos líderes não se veja iluminado por algum Deus. Então nós explicamos o tempo todo o aquém, aquilo que acontece aqui, pelo além. Ora, as crenças, a própria liberdade religiosa supõe que no Estado não existe uma religião oficial. Porque quando uma concepção religiosa é oficial, Jorge Tânia, me avisa quando faltar 5 minutos. Quando uma religião é declarada oficial, todas as outras são secundárias. Inclusive as visões de mundo não religiosas são suprimidas, são perseguidas. Nós queremos a volta das cruzadas? Nós queremos a criminalização de alguns porque eles não rezam uma determinada confissão ou porque exercem o direito de não ter confissão nenhuma? Esse foi o ovo do fascismo que assistimos nas ruas. Alguém dirá: mas esse professor é ateu? Não, eu não sou ateu. Mas a César o que é de César, e a religião o que é da religião. As instituições políticas precisam ser laicas. Nós permitimos o crescimento de uma agenda conservadora, uma agenda que concebe o que hoje nós chamamos de elite que está apodrecida, é verdade. Mas o que o eleitorado fala? Não, aqui eu vou votar naquele porque ele é um esperto. Aquele sabe mexer os pauzinhos. Essa é a raiz, depois de nós vermos a mercantilização, a transformação do Congresso num grande balcão. Eu quero, caminhando para o final da minha exposição, mas eu também vou exercer o direito da tolerância de 5 minutos, ou seja, entre 15 e 20. Eu quero fazer uma discussão aqui, porque nós temos sempre a tendência a falar de conjuntura e não nos vermos na conjuntura. Eu já tendi aqui na minha fala a mostrar que há uma tolerância na raiz, há uma série de tolerâncias na raiz do que estamos assistindo.
eu vou aprofundar um pouco essa reflexão. As organizações populares de luta pelo direito à moradia, de luta pela reforma urbana, pela transformação do transporte coletivo naquilo que está previsto na Constituição. O que a Constituição diz sobre o transporte coletivo? É um serviço público e é um direito social. Por que tem que ser tarifado, Vinícius? Por quê? Esse horizonte de luta por mais direitos sociais, de acesso à cidade, acesso à cultura, deveria ter, por exemplo, períodos da semana de tarifa zero, para que o jovem lá da periferia pudesse se deslocar para eventos culturais, esportivos. Nós passaríamos a experimentar o transporte coletivo como um serviço público, como é a educação pública, como é a saúde pública, como é a segurança pública e um direito social. Mas isso não cai do céu. Isso supõe organizações, movimentos, partidos, sindicatos, outras organizações da sociedade civil, que de fato sejam organizações. O que é uma organização na sociedade civil? Ela tem que ter representatividade, legitimidade, autonomia financeira, formação política, capacidade de colocar o seu segmento em movimento. Nós somos parte da conjuntura pela crise de tudo isso que eu falei aqui que passamos. Hoje, qualquer mobilização, nós estivemos em Brasília, 2 vezes nesse último período. Nós temos feito atos. Onde está a autonomia financeira das organizações do nosso campo? É claro que tem a dimensão da solidariedade. Os que podem mais devem contribuir. E a ADUF é um grande exemplo disso, como o SECO aqui é um grande exemplo disso. Outros também. Mas onde é que estão as organizações da classe trabalhadora? Elas passam por uma crise também. Há um comodismo. Muitos sindicatos do nosso campo também se acomodam na garantia que tem do financiamento das suas atividades pelo imposto sindical. E aí? Quantos falamos, sou representante da classe trabalhadora, mas onde estão as garrafas para vender? Então, na conjuntura existe uma crise profunda. E olha, dá para falar da minha casa, porque o nosso sindicato no plano nacional, eu sou oposição ao Andes no plano nacional, sou oposição, eu sou filiado a Dulce, mas eu sou oposição ao Andes, não escreveu uma linha denunciando o golpe. E foi para o Fora Todos. O Fora Todos foi o movimento de melhor sucesso no último período, porque todo mundo foi embora. De fato, todos se evadiram do local. Mas qual a construção? Estão desbaratinados, não sabem para onde ir. Então, as organizações, nós temos sim que fazer agitação, barulho, mas isso não basta. Nós somos parte da conjuntura. Quantos do nosso campo, por vezes, ganham mandatos, ocupam cargos e reproduzem parte dos vícios, entram na engrenagem, fazem concessões a vários deuses e a vários diabos? Quantos? Depois reclama que perdeu a referência. Não é mais referência, é óbvio. Concedeu tanto a outra coloração que você já se disputou. Você já não tem perfil. Depois vai reclamar. Mas acredita que é ungido. É preciso, portanto, fazer o dever de casa. No nosso campo, nós temos que nos qualificar para uma intervenção e uma atuação política. Em primeiro lugar, junto da própria base que representamos. É preciso conhecer o cotidiano de trabalho, de luta por moradia, de luta por transporte. É preciso criar mecanismos de autonomia de financiamento de nossas atividades. É preciso disputar a hegemonia. O que é hegemonia? A direção política, intelectual e moral. Portanto, nós não estamos hoje falando apenas para os 50 ou 60 presentes aqui.
nós estamos nas redes. Um dia haveremos de democratizar a mídia. Se não enfrentarmos esse grande aparelho de direção política, que são os poderosos meios de comunicação, não mudaremos nada. Agradeço a atenção a todos, um abraço fraterno. Difícil, que a gente vai ter que ter muita tranquilidade mesmo, muita sabedoria para construir a unidade necessária para fazer o enfrentamento, porque a situação realmente é muito grave. E os companheiros ressaltaram a questão da perseguição às entidades e aos lutadores, que de fato vai ocorrer e já está ocorrendo, né? Quando sedes de partidos políticos, da UNE, são invadidas, a gente pode imaginar, a gente como dirigente sindical já imagina o que vem por aí. E eu tenho falado com os companheiros e companheiras do movimento que eu participo, que tanto faz o lugar que a gente vai estar, porque ninguém vai fazer diferenciação de quem lutou e quem não lutou contra o golpe. Então é melhor a gente lutar, porque tem gente que não está de fato lutando. E a gente sabe que esse golpe, ele é machista, ele é racista, ele é classista, ele é homofóbico. É só olhar para a cara desse governo interino que a gente sabe ver de que se trata, né? A Casa Grande realmente está surtada, com pobre viajando, com negro no curso de medicina, com mulher dando palpite, né? Então é de fato um momento que a gente precisa entender do que se trata. E eu tenho falado que a boa notícia é que o mundo entendeu, o povo entendeu, está entendendo, né, a importância do Fora Temer. E acho que se a gente puder pensar num saldo positivo, assim, a gente tem pouca coisa, mas nós temos que ver esse positivo também, é que fazia tempo que a gente não reunia na quinta-feira à noite, na quarta-feira à noite, para debater política. Fazia tempo que a gente não fazia bons atos e estudava bastante para entender. Então acho que esse é o saldo dessa retomada dos movimentos populares, dos movimentos sociais, para a gente disputar essa hegemonia aí.